Oi, pessoal, boa tarde. Acho que nós podemos começar, né, Samuel? Porque a gente tem aí 1 hora só para conversar, né? E para que Vamos você. lá, e temos bastante assunto. Isso, e aí aproveitando, né, para dizer que é, esse mês é o mês do orgulho, aí você vai explicar, e essa oportunidade surgiu, né, sugerida como pauta, inclusive no boletim da diretoria, né, e da Secretaria de Educação também, né, em função de uma live que aconteceu e em função desse mês do mês do orgulho. Samuel, é um prazer, muito obrigado pelo convite, Prazer é todo meu. por ter participado dessa formação, porque a gente tem tantas demandas, né, Samuel, né, apesar do convite ter sido feito para todos, mas eu tenho certeza que poucas foram as pessoas que puderam acompanhar em função justamente de tantas demandas e também do atendimento aos alunos. Aí a gente combinou, escalou você, né, enquanto professor da área de ciências biológicas, enquanto professor homossexual também. Eu acho que é uma representatividade bem importante para tratar desse assunto. Sim, com Obrigada, viu? certeza. Eu que agradeço, primeiramente, pelo convite de poder assistir a live, né, que foi feita dia 17, com o diretor do Museu da Diversidade. Eu já vou apresentar para vocês. E também, hoje é um dia especial, né, que hoje é o dia que se comemora, apesar de todo mês de junho ser o mês do orgulho LGBT, né? Mas hoje, especialmente no dia 28, é o Dia Internacional do Orgulho, né? E a gente vai entender todo esse contexto histórico, por que é comemorado no dia 28, o Dia Internacional, e por que, né, o mês de junho, tá? Então eu vou começar a apresentar aqui para vocês. E também para dizer que é uma responsabilidade muito grande quando a gente vai apresentar qualquer assunto, né, para vocês, né, professores tão bem informados, inteligentes que são, né? Eu estudei bastante, apesar de ter um pouco de conhecimento sobre o assunto, por fazer parte da comunidade, né, como homem gay. Bom, então, né, no dia 17, eu participei da formação aberta, né, sobre o Museu da Diversidade. Eu nem tinha ideia de que existia um museu desse gênero, né, no Brasil. Bom, o tema do museu foi como aprender e acolher a dissidência sexual e de gênero, né, com o Museu da Diversidade Sexual. Quem apresentou, quem deu essa formação foi o Franco Reinaldo, que é o diretor do Museu da Diversidade Sexual, na quinta-feira, né, 17 de junho, começou às 10 horas e fomos aí até o meio-dia. Bom, o Museu da Diversidade, ele foi o primeiro museu do gênero na América Latina e ele fica no centro de São Paulo, né? E qual é o objetivo, né? A fundamentação desse museu, né? É dar visibilidade e valorizar a comunidade, né, LGBT. Bom, o museu ele foi criado em 2012 pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né, justamente com esse intuito de difundir a cultura da população LGBT no Brasil. E existem exposições temporárias e itinerantes que percorrem outras cidades do estado de São Paulo. Onde fica localizado esse museu, né? Na estação da República do metrô. Eu não conheço São Paulo, mas acredito que muitas pessoas passam por esse local aí diariamente e têm a oportunidade de fazer a visitação no museu, porque a entrada ela é franca, ela é gratuita, não E é de fácil existe. acesso, né, É Samuel? de Porque isso, dentro do justamente metrô. esse é o objetivo, né, de ser algo de fácil acesso, justamente de ser acessível, né, num lugar onde as pessoas consigam ver, né, esteja bem visível e também não existe nenhum tipo de cobrança para poder fazer a visitação do museu. A entrada é totalmente
É legal porque a Estação da República, onde está localizado o museu, é uma das estações mais movimentadas de São Paulo, né, da capital. Então, assim, Eu acredito que sim. eu acho Fica que bem no centro, né? propositalmente foi escolhida aquela estação justamente por conta da quantidade de pessoas que passam por ali, né, para que possam conhecer. Eu, particularmente, não conheço, né, assim que eu puder ir lá, Ah, eu eu também. falo, Agora vai ser, acho que, um a dos gente precisa ampliar. primeiros locais que eu vou querer visitar quando eu for para São Paulo. Bom, então, o contexto histórico, né? Da onde surgiu a necessidade de ter um movimento do orgulho LGBT no mundo, no Brasil, da onde surgiu, como surgiu, tá? Bom, tudo aconteceu nos Estados Unidos em junho de 1969. Lá é considerado, esse ano, né, é considerado um marco zero da luta pelos direitos da comunidade, tá? Bom, até os anos 60, em Nova York, nos Estados Unidos, a relação entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas ilegais, né? E por isso, bares, clubes eram um refúgio para pessoas da comunidade, já que nesses espaços era possível se expressar e se socializar livremente, né? Durante essa época, a família criminosa Genovese, por que é uma família criminosa? Justamente porque controlava todos os bares e clubes que recebiam a comunidade LGBT, né? Então, como era proibido as relações entre pessoas do mesmo sexo, ter locais de encontro entre pessoas da comunidade, obviamente, era considerado crime. Mas aí a família Genovese, né, ela controlava todos os bares e clubes que recebiam a comunidade, que ficava em Greenwich Village, em Nova York. Em 1966, eles compraram um bar chamado de Stonewall Inn. Antes, era um bar e restaurante mais tradicional, e que após a reforma e a compra dessa família, foi aberto como um bar para a comunidade LGBT. E no dia 28 de junho de 69, a polícia de Nova York tinha um mandato para fazer a inspeção do Stonewall Inn. Mas dessa vez os donos do bar eles não foram avisados. Então, quando a polícia prendeu 13 pessoas, desde funcionários a frequentadores do bar, houve uma revolta, né? Então, por conta do tratamento agressivo dos policiais, alguns membros da comunidade que estavam do lado de fora do bar e outras pessoas foram se juntando ali no local, mas dessa vez as pessoas elas não se dispersaram como elas costumavam fazer, né, durante as ações policiais, elas ficaram ali. Em pouquíssimo tempo, a rebelião começou, a polícia teve que se proteger dentro do bar e os manifestantes continuaram até outros policiais e bombeiros chegarem ao local. Depois desse episódio, manifestações nos arredores da cidade ocorreram por 5 dias e envolveram milhares de pessoas, né? As pessoas estavam cansadas de tanta opressão, de tanta violência, né? Segundo relatos de pessoas que estavam no local, a comunidade estava lutando pelas suas vidas, né? E estava cansada de tanta discriminação, perseguição. De acordo com Vitória Cruz, uma das pessoas que estava durante o acontecimento, os policiais não estavam prontos para a rebelião, né, já que eles achavam que seria somente um dia de inspeção cotidiana. Após um ano da rebelião de Stonewall, né, que foi o marco, milhares de pessoas da comunidade LGBT marcharam do local do bar até o Central Park. Então, essa marcha foi reconhecida como a primeira parada gay dos Estados Unidos. Um ano depois, então, em 1970, tá? Bom, e no Brasil, né? Como que eu falo? O que é a sigla LGBT? Se é LGBT, se é GLS, se é LGBTQIA+, né? Como eu posso me referir à comunidade? Existe um contexto histórico por trás disso no Brasil também. Então, quando aconteceu essa revolução lá em Stonewall, em Nova York, nos Estados Unidos, o Brasil ele estava passando pela ditadura, né? Isso foi em 1969. A ditadura civil-militar no Brasil ocorreu de 64 até 85.
Então, o movimento ele começou a se desenvolver a partir da década de 70 aqui no Brasil, por meio da ditadura. As publicações alternativas LGBTs foram fundamentais para o desenvolvimento da comunidade no Brasil. Entre elas, duas se destacam, que são os jornais Lampião da Esquina e Xana com Xana. Na década de 80, a comunidade LGBT sofreu um grande golpe. No mundo todo, uma epidemia do vírus HIV matou muitos LGBTs e alterou significativamente as organizações políticas do movimento, porque daí entra todo aquele estereótipo de preconceito, né? Como se o HIV fosse um câncer gay e tudo mais, justamente por ser uma epidemia nova e por ninguém ter o conhecimento de como o HIV se alastrava, né? Alguma dúvida? Estou falando muito rápido. Alguém quer fazer algum comentário? Então, eu vou continuar. Bom, então a síndrome, né, da AIDS, ela trouxe um novo estigma para a comunidade. Agora ela era vista como portadora e transmissora de uma doença incurável, à época chamada de câncer gay. Então as consequências dessa crise, elas são sentidas até hoje, né? Até hoje as pessoas, elas se referem à comunidade como sendo, aliás, né, com o HIV como sendo um castigo, né, para as pessoas que são homossexuais ou que possuem uma orientação sexual, uma identidade de gênero diferente da heteronormatividade, né? Então, ainda existe esse preconceito em relação às pessoas homossexuais, de que, né, o vírus ainda só é transmitido somente através de relações homossexuais. Isso não é verdade, né? A gente sabe que relações heterossexuais também têm a capacidade de propagar o vírus HIV, e a pessoa heterossexual também pode ser portadora da doença, né? Pode vir a culminar e a virar AIDS. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, então para a gente poder entender melhor o que é os LGBTs, primeiro a gente tem que entender dois conceitos diferentes, que é a identidade de gênero e a orientação sexual. Identidade de gênero e orientação sexual são duas coisas distintas, tá? Bom, antes da gente entrar no campo de identidade de gênero e orientação sexual, a gente precisa entender um conceito que é chamado de sexo biológico. O que é o sexo biológico? É o sexo cromossomático, ou seja, a genitália, o sexo genital, pênis e vagina. Então, quando a gente fala de capacidade reprodutiva, a gente imagina homem e mulher, com a genitália feminina e a genitália masculina. Isso seria o sexo biológico. E existem vários fatores que contribuem para o sexo biológico, principalmente os cromossomos, né? X e Y, XX. E existem também outras combinações, né? Como, por exemplo, XXX, XXY, XYY. Mas o padrão que nós estamos acostumados, que a sociedade está acostumada, é o padrão sexo biológico feminino e sexo biológico masculino. Cromossomos XY para macho e XX para fêmea. Então, os genitais são as estruturas reprodutivas externas, pênis e vagina. E gônadas, né, que também são responsáveis aí pelo sexo biológico, que é a presença do testículo ou dos ovários. E os hormônios, testosterona, no caso do sexo biológico masculino, estrógeno, no caso do sexo biológico feminino. Mas, como eu disse, na natureza existem exceções. Existem combinações genéticas diferentes da XY e XX, que pode gerar uma pessoa intersexo.
Ou seja, uma pessoa que tem órgãos ou genitais reprodutores internos ou externos, masculinos e femininos, simultaneamente em uma pessoa. Ou seja, cromossomos que não vão ser XX e nem XY. Tudo bem? Bom, chegamos na identidade de gênero. O que é identidade de gênero? É um sentimento de ser do gênero feminino, mulher, ou um sentimento de ser do gênero masculino, o homem, independente da anatomia, independente do pênis, independentemente da vagina. Uma pessoa transgênero, utilizamos o termo transgênero ao invés de intersexual, porque intersexual dá a entender de que seria uma orientação sexual. E não é isso. Identidade de gênero está relacionada ao sentimento de ser do gênero ou não. Então, nós utilizamos o termo pessoas transgênero ao invés de transexual. Mas muitas pessoas ainda utilizam esse termo, transexual, tá? Daí é um problema social que precisa ser discutido com mais afinco, né? Então, o que é uma pessoa transgênero? É alguém que não corresponde às convenções sociais e categorias tradicionais do gênero associado ao seu sexo biológico. Por exemplo, uma pessoa que tenha nascido do sexo biológico masculino, que apresenta pênis, testículos, né, que produz aí hormônios, a testosterona, que se espera de uma pessoa que nasce com essas características, de que assuma o papel de homem, o papel masculino. Mas essa pessoa, ela não se sente pertencente ao gênero associado ao seu sexo ali, mesmo tendo um pênis, né, testículos, uma anatomia masculina, ela não se enxerga, ela não se sente pertencente a esse gênero. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa transgênero. Ela é alguém que sente que a sua identidade de gênero, ela é diferente atribuída ao seu nascimento, ao seu sexo biológico. E algumas pessoas trans, elas podem mudar o seu corpo através de tratamentos ou cirurgias, só que nem todas, tá? Então, isso independentemente se ela fez uma cirurgia de resignificação sexual ou não, não é o que vai ditar se ela pertence ao gênero feminino, nesse caso, por exemplo, e sim ao sentimento, tá? Então, ela pode optar por fazer uma cirurgia de mudança de gênero, de resignação sexual aí ou não. Então, ela pode, né, se vestir e se comportar como uma mulher mesmo tendo o pênis, tá? Ela não fez a cirurgia. Mas o tratamento, o sentimento de pertencer ao gênero feminino é o que determina, né? Na dúvida, é bom a gente sempre perguntar qual o tratamento, como eu posso me referir a você, né? Se eu posso me referir a você sendo ele ou ela, né? Aí o pronome de tratamento, no caso de dúvida, a pessoa pode ficar à vontade por perguntar. E aí vem a orientação sexual, que é diferente da identidade de gênero. Porque a orientação sexual, ela se refere ao que a pessoa pensa e sente de si própria e sobre a sua afetividade e sexualidade. Por quem que ela se sente atraída? Afetivamente ou sexualmente? Você se sente atraído sexualmente, afetivamente por pessoas do mesmo sexo, por pessoas do sexo oposto ou por ambos, né? Então a pessoa ela pode ser considerada heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual ou até mesmo assexual, tá? Então orientação sexual, identidade de gênero são coisas distintas. Tudo bem? Se alguém tiver pergunta, colocar no chat. Márcia, você me avisa, por favor, porque eu só tô com
os meus slides aqui. Eu não consigo ver o chat. Pode deixar. Bom, e aí nós entramos na identidade de gênero, né? Uma pessoa que se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu é considerada uma pessoa cisgênero. Então, aquela pessoa que nasceu com genitália feminina, cresceu com características físicas de mulher, além disso, adotou padrões sociais ligados ao feminino, como, por exemplo, roupas, gestos, tom de voz. Ela é cisgênero. Então, se comportou, se identificou com o sexo biológico do qual nasceu, é uma pessoa cisgênero. Uma pessoa que nasceu com determinado sexo biológico e não se identifica com o seu corpo, o indivíduo que nasceu com uma genitália masculina, cresceu com as suas transformações causadas pelos hormônios masculinos, mas a sua identificação não é com o físico masculino, mas sim com o físico feminino. É uma pessoa transgênero. Então, existe as pessoas cis e as pessoas trans. Por exemplo, né, as atrizes famosas Jamie Clayton, de uma série chamada de Sense8, e Laverne Cox, de Orange is the New Black, nasceram com o sexo biológico masculino, mas ao crescer, durante aí a puberdade, geralmente em que as pessoas se descobrem trans, adotaram padrões femininos, né? Elas não se identificaram ali com o sexo biológico masculino, né? Decidiram aí se comportar, se vestir, né? Falar, ter gestos feminino. Então são mulheres trans. E aí também temos como exemplo a drag queen Pablo Vittar, que deu visibilidade ao movimento LGBT no cenário artístico brasileiro. Tá? Apesar que o Pablo Vittar, ela não faz muita questão, né, com os pronomes de tratamento. Para ela, tanto faz usar ele, ela, dele, dela. Há momentos em que o Pablo se desmonta, porque o drag queen é mais um movimento artístico, né? E aí eu coloquei outros exemplos. Tami Miranda. Ele é um homem trans e é hétero. Por que, que o Tami Miranda é um homem trans? Porque o Tami Miranda, ao nascer, apresentava uma genitália feminina, mas durante a sua vida se descobriu um homem, começou, né, a passar por transformações físicas, né, para chegar ali ao mais masculino possível, adotou pronomes de tratamento masculino, retirou seios, então passou por cirurgia, né, mais invasivas, então é um homem trans. E ele é hétero, porque ele se sente atraído sexualmente por mulheres, né? Eu, Samuel, sou um homem cisgênero, porque nasci do sexo biológico masculino, com genitália masculina, né? Pênis, testículos, e o jeito que eu me visto, né, os meus pronomes de tratamento é no masculino, me identifico como sendo homem, né, não tenho vontade de me vestir, de colocar seio, né, enfim, ou de me maquiar, de vestir roupas femininas. Não, eu me identifico como homem. Quando eu me olho no espelho, né, eu vejo um homem. Então, por isso eu sou um homem cisgênero. Mas sou gay, porque sou atraído sexualmente e afetivamente por pessoas do mesmo gênero que eu, por homens. E temos o Leonardo DiCaprio aí como um exemplo de um homem cis hétero. E aí chegamos no significado das siglas. Bom, então, o movimento que nasceu com a sigla GLS lá na década de 70, década de 80, busca por lutar pelos direitos e inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gêneros. GLS significava gays, lésbicas e simpatizantes, que na época ser simpatizante era tão raro, tão difícil e tão errado quanto ser gay ou lésbica, né? Então eles entraram também na sigla. Alguém ligou o microfone?
Alguém quer fazer alguma Desculpa, pergunta? foi sem querer. Não, imagina. É que eu não tô vendo, eu não vejo, eu só tô vendo os meus slides aqui. Bom, então ao longo dos anos, o movimento ele passou por transformações e passou a incluir pessoas que não são heterossexuais e não são cisgênero. Então, GLS ficou muito restrito, né, para enquadrar essas pessoas que não eram cis e não eram héteros. Então, por conta disso, novas letras foram adicionadas e novas dúvidas foram surgindo, né? Pessoal, nós podemos usar LGBT, LGBTQ, LGBTQIA+, LGBTQP, enfim, não importa, tá? Então, LGBTQIA+, é um movimento político e social, tá? Que defende a diversidade, busca mais representatividade e direitos para a comunidade. Não queremos destruir a família de ninguém e muito menos ter privilégios, tá? Nós só queremos ter representatividade e direito de poder amar quem nós amamos, né, de ter os mesmos direitos civis, poder casar, adotar, construir uma família, enfim. Isso não é privilégio. Privilégio seria não pagar impostos, né, ou ganhar algum tipo de dinheiro com isso. Mas não é isso, tá? Bom, então, o seu nome, né, LGBTQIA+, demonstra uma luta por mais igualdade e respeito à diversidade. Então, vamos entender o significado de cada sigla, começando com o L. Alguém sabe o que significa o L, a primeira letrinha? Lésbicas. Muito bem. Lésbicas são mulheres que sentem atração afetiva ou sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outras mulheres. Depois do L vem o G. Os gays. Nós, os gays, que são homens que sentem atração afetiva e sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outros homens. B, de bissexuais, né, diz respeito a homens e mulheres que sentem atração afetiva ou sexual por qualquer gênero, masculino ou feminino, e ainda há pessoas que não se identificam nem como sendo do gênero masculino e feminino, possivelmente aí são outros gêneros, tá? E aí depois do B vem o T. Alguém se habilita? Você já pôs, Samuel. É transexual, mas você já pôs. Foi sem querer. Foi uma colinha. Os transexuais, né, os transgêneros. A transexualidade, ela não se relaciona com a orientação sexual, como eu já disse, mas sim a identidade de gênero. Então, dessa forma, pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao seu nascimento são transgêneros. Então, travestis também podem ser incluídas nesse grupo. Há quem diga, né, há um debate ainda muito grande sobre isso, sobre os travestis ser transgêneros ou não. Há pessoas que consideram a mesma coisa, há pessoas que não, que travesti seria mais uma forma política, né? Uma forma de luta, e porque os travestis comumente são muito relacionados a homens que se vestem de mulher para fazer programa. Então, travesti ficou com esse estigma, com essa coisa atribuída de que ficou muito marginalizado, né? Digamos assim, resumindo, os travestis. Mas se enquadra aí na transexualidade, sim, tá? Então, porém, né, apesar de se identificarem com a identidade feminina, constituem um terceiro gênero. Então, travesti também é considerado como se fosse um terceiro gênero, o gênero masculino, feminino, e um terceiro gênero travesti, tá? Mas o travesti ficou muito marginalizado, né, por falta de oportunidades. Muitos transgêneros que na época ainda não sabiam o que era o transgênero, que não sabiam o que era a transexualidade, eram travestis, e aí por falta de
oportunidades de educação, de trabalho, por preconceito, né? Acabaram aí se marginalizando e até mesmo indo para a prostituição, né? O que de queer, né? Não é muito usado no Brasil, porém é uma palavra, né, obviamente em inglês, que significa estranho. Então, pessoas que não se achavam representados, que não se identificavam com certos padrões impostos pela sociedade e que transitavam entre gêneros masculino, feminino, que não concordam com rótulos, que não saibam definir o seu gênero ou a sua orientação sexual, são consideradas queer, né? Então, essas pessoas pegaram, né, essa palavra, esse termo de estranho, de ofensa, um termo pejorativo, e transformaram mesmo em algo positivo, né? Vamos pegar essa palavra, né, pejorativo, e vamos usar aí para nossa luta, né? Muito bonito isso, né? Então temos LGBT, que, e aí tá faltando uma palavrinha, que seria? Alguém sabe? Intersexo, né? Muito bem, o I de intersexuais. O que é o intersexual? É aquela pessoa que eu disse que apresenta variações de cromossomos, né? Não é uma pessoa XY, não é uma pessoa XX, que apresentam órgãos genitais que não permitem que a pessoa seja identificada distintamente como masculino ou feminino. Antes, essas pessoas eram chamadas de hermafroditas, mas hermafrodita é um termo pejorativo, é um termo errado, é um termo ofensivo, tá? Então a gente se refere como sendo intersexual. E aí tem uma problemática muito grande, porque uma pessoa intersexual pode apresentar genitália feminina ou masculina, e os pais acabam por decidir a genitália que está mais desenvolvida, mais visível, e acabam operando aquela criança ao nascer. Porém, quando essa pessoa crescer, ela pode não se identificar com aquele, né, com aquele sexo, com aquele gênero, desculpa, com aquele gênero que os pais decidiram. E aí pode gerar uma problemática muito grande, né? Bom, e ainda temos o A de assexuais, que são aquelas pessoas que não sentem atração sexual por ninguém, por nenhum gênero, né? Ou por algum envolvimento romântico. Mas também tão simples. Os assexuais, eles podem sentir atração sexual, mas de forma bem restrita, tá? Por exemplo, elas têm que se envolver romanticamente com alguém, né, ter um laço afetivo, romântico, muito forte, para poder conseguir se relacionar sexualmente com a outra pessoa, tá? Isso também quem determina é a pessoa, tá? Alguma dúvida? E aí eu vou falar um pouquinho das conquistas da comunidade, tá? A comunidade, ela nasceu justamente da necessidade, né, de lutar por conquistas, por direitos, e não de ser, e não de mostrar, e não da necessidade de celebrar que eu sou gay, que eu sou lésbica, que eu sou trans. Não, não é isso. Ela nasceu da necessidade de lutar por conquistas, e não existe como, né, falar de luta por direitos sociais e civis sem envolvimento de política, né? Bom, em 1978 saiu a primeira edição do Lampião da Esquina. Então, no Brasil, o movimento começou lá com o Lampião da Esquina, Xana com Xana, que eu havia falado lá no começo. Então, era um jornal que tinha como sua temática principal questões da comunidade no Brasil, que foi ainda durante a ditadura militar. Então, esse veículo, né, impulsionou o surgimento do Somos, que era um grupo de afirmação homossexual.
Ou seja, esse ano tornou-se um marco para a comunidade, porque foi quando a existência de LGBTs passou a ser discutida por viés político e não preconceituoso. Muito antes da parada do orgulho LGBT de São Paulo, que é a maior do mundo, inclusive, né, em 1980, rolou na cidade o primeiro encontro brasileiro de homossexuais. A realização desse evento mostrou que o movimento estava ganhando força nacional. E é nesse período também que rola o primeiro protesto contra a Operação Limpeza. Nessa época, a polícia de São Paulo passava por áreas que tinham uma grande concentração de homossexuais, travestis e prostitutas, e prendia todo mundo pela justificativa de viadagem. E de vadiagem também, né? Nesse período, obviamente, também havia muita violência contra a comunidade. Há certas controvérsias sobre o assunto. Mas, para muitos, foi em 97 que aconteceu a primeira parada do orgulho no Brasil. O evento ocorreu em São Paulo e, de acordo com pesquisadores, foi o primeiro com a proposta de fazer a população brasileira sentir orgulho de ser quem realmente é. Até os anos 90, muitos psicólogos e psiquiatras vendiam a ideia de cura gay, né? Que a gente chama de terapia, né? De readequação sexual, enfim, tá? Bom, ou de terapia reparativa, ou de terapia de conversão. Só em 99 que o Conselho Federal de Psicologia proibiu esse tipo de tratamento, e qualquer psicólogo, terapeuta ou psiquiatra que ofereça esse tipo de terapia reversiva, reparativa, de conversão, de cura, é proibido, né? Não se cura o que não é doença, né? No dia 29 de janeiro de 2004, um grupo de transexuais e travestis ocupou o Congresso Nacional para serem ouvidas. Esse foi o início da campanha Travesti e Respeito do Ministério da Saúde. O objetivo do projeto era trazer o mínimo de cidadania para essa população. Essa foi considerada a primeira iniciativa nacional contra a transfobia no Brasil. Aliás, o Brasil, ele é o país que mais mata pessoas trans, né, no mundo. É uma estatística muito feia, muito triste. Em 2008, o SUS passou a oferecer o tratamento de transição de gênero para pessoas trans. Aquela cirurgia de readequação sexual que eu falei no começo, né, que a pessoa trans ela pode optar por fazer ou não. Né? Muitas pessoas, a maioria, obviamente, das pessoas trans, não tem condições de arcar com os custos de uma cirurgia de readequação. Né? Então, em 2008, o SUS passou a oferecer esse tipo de tratamento. Isso é uma conquista muito grande, porque existem pessoas trans que convivem bem com a sua genitália e tem pessoas trans que não, né? Apesar de ter sido uma grande conquista, muito se discutiu também sobre a obrigatoriedade de precisar passar pela cirurgia. Em 2013, isso felizmente deixou de ser obrigatório, o que aumentou as possibilidades, porque mulheres e homens trans podiam procurar o SUS apenas para o acompanhamento hormonal, psicológico, psiquiátrico, tá? Então as pessoas elas passaram a escolher, tá, como elas queriam viver, ter a genitália ou não, tá? Em 2008, em 2011, o STF, o Supremo Tribunal Federal, aprovou a união estável homoafetiva, a união entre pessoas do mesmo gênero, tá? Mesmo que essa legalização fosse algo que já tentava ser feito desde 95, a decisão foi um verdadeiro marco para a comunidade brasileira. Além disso, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que obriga cartórios a realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Em 2016, mesmo com tantos avanços, foi permitido o uso do nome social de pessoas trans, né?
Mesmo assim, a comunidade ainda tinha que andar com documentos que não refletiam a sua identidade. Então, uma pessoa trans que, por exemplo, tem um nome masculino, mas ela é trans, ela adotou um nome feminino, um nome social, ela tinha que andar com aquele nome antigo ainda, né? Com aquele nome que ela não se identificava, tá? E aí, em 2018, o STF, mais uma vez, autorizou que transexuais e transgêneros, né, pudessem mudar os seus nomes registrados, mesmo sem a cirurgia, porque não é a cirurgia que determina se você é trans ou não, tá? Como eu disse, é o sentimento, é a pessoa. Em 2019, veio o que muitos esperavam, né, que muitos LGBTs esperavam, a criminalização da homofobia. Mesmo que a lei não garanta a punição de quem é homofóbico, ela já contribui para a transformação de um discurso preconceituoso, que infelizmente voltou a ficar forte no Brasil nos últimos anos, principalmente com a popularidade do presidente. Até 2020, gays ainda eram vistos como um risco quando o assunto era doação de sangue. Mesmo depois de tanto tempo, o surto de AIDS nos anos 80 afetou boa parte da população gay, acabou se tornando um estigma, principalmente para o Ministério da Saúde, aparentemente. No entanto, o STF, em 2020, declarou que esse tipo de atitude é inconstitucional. Alguma pergunta? Então, olha só, homossexualidade, eu vou falar com mais propriedade sobre a homossexualidade, né, como o meu local de fala, sendo um homem homossexual. Em 1973, nos Estados Unidos, a American Psychiatric Association retirou a homossexualidade da lista de desvios sexuais. Então, ela reconheceu que não se trata de um distúrbio mental, né? Não se trata de um distúrbio psiquiátrico, neurológico, né? Em 9 de fevereiro de 1985, o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, aprovou a retirada no Brasil da homossexualidade lá do CID, do Código de Desvios de Transtornos Sexuais também, né, que era o Código 302.0, e de Classificação Internacional de Doenças, né, o CID, tá? Então não é doença, ok? Que fique claro. LGBTfobia. O Brasil registra uma morte por homofobia ou transfobia é ainda maior, né, esse índice, a cada 23 horas. Recentemente surgiu uma polêmica envolvendo a filha de Silvio Santos, a Patrícia Bravanel, né? E aí grupos ativistas denunciaram a apresentadora por crime de LGBTfobia. O que disse Patrícia Bravanel, né? Segundo ela, nós, LGBT, ela nem soube falar a sigla certo, ela falou de uma forma assim totalmente pejorativa, não levou em consideração, não teve um pingo de respeito a falar sobre a sigla, porque para nós é muito importante, né? A sigla, porque envolve tudo isso que eu disse, né? Todo esse contexto histórico, político, social, e quando ela foi se referir a nós, ela falou de um jeito totalmente desrespeitoso, e ainda afirmou que nós temos que minimizar a homofobia, que não é assim, que nós temos que ter mais compreensão, mais paciência. Olha a estatística de morte por homofobia no Brasil, não tem como ser mais compreensível, não tem como amenizar, né, a homofobia. Não existe isso, não tem como. Ela ainda disse que é muito difícil explicar para os filhos que existam pessoas gays, bissexuais, enfim. Gerou muitas discussões, e aí ela está sendo processada por, obviamente, cometer um crime de homofobia, né? Bom, assassinatos de pessoas trans aumentaram em 2020, 41%.
Cantora gospel Ana Paula Valadão, ela também está sendo processada por homofobia após fala sobre AIDS. Ela atribuiu a AIDS, mais uma vez, como sendo um castigo por pessoas que praticam a homossexualidade. Né? Não tem como usar religião para se basear e ser homofóbico, né? Eu vou usar a religião ali para embasar a minha homofobia, né? Eu vou usar a religião ali para... Vou usar como critério, vou usar como argumento a minha religião para poder discriminar as pessoas, né? Ninguém tem o direito de poder usar a religião para discriminar, né? Jornalistas são vítimas de ataques homofóbicos, né? Os jornalistas aí da Globo, no Dia dos Namorados, né? Também sofreu homofobia ao falar numa reportagem que estava esperando o namorado, que já tinha preparado ali o almoço, não me lembro com exatidão, e após isso começou a ser atacado na internet, começou a ser atacado por um apresentador chamado Siqueira Júnior, aí, que se diz jornalista, né? Também, e um padre também chamou os dois de viado em plena missa, que não tem como aceitar isso, etc. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas vocês podem pesquisar aí o que foi que o padre disse. É horrível e inconcebível de se ouvir, né? Mulheres trans, desculpa, uma mulher trans, recentemente, acho que foi nesse final de semana, eu coloquei aí no slide, né? Ela teve 40% do seu corpo queimado. Ela foi vítima, obviamente, de LGBTfobia, né? Muito triste, né? Zé Neto, da dupla com Cristiano, ele fez uma imitação de um gay, ele perdeu uma aposta ali, ele estava fazendo uma live esse mês, aí, esses dias. Ele fez uma aposta, colocou a camisa do São Paulo e, após colocar a camisa do São Paulo, né, ele começou a agir de forma afeminada, de forma pejorativa, associando ali que gays torcem para o São Paulo, né, e que gay também são afeminados, e ele começou a mudar os seus trejeitos e está sendo também processado por crime de homofobia, né. Após toda essa polêmica, ele pediu desculpas, diz ter gays na família, mas isso não significa que você não seja homofóbico, né? Coloquei mais umas reportagens. Polícia vai analisar conversa no grupo da escola em que aluno foi alvo de preconceito após ele sugerir trabalho com o tema LGBT, né? Por estarmos no mês do orgulho, um aluno de uma escola estadual aqui em São Paulo sugeriu no grupo de WhatsApp, já que nós estamos no orgulho LGBT, ele sugeriu que fosse desenvolvido esse tema, e aí ele começou a ser atacado por pais de alunos, pela coordenadora e pela diretora da escola ali no grupo. Então, a diretora, eu já fiquei sabendo, e a coordenadora já foram afastadas, né? A diretoria de ensino interviu, está analisando, e essas duas pessoas estão sendo investigadas por crime. E também por ter colocado o aluno numa situação vulnerável ali de humilhação, né? A família da criança, graças a Deus, essa criança, ela tem uma família que foi atrás e denunciou, né, essa escola aí, essa diretora, essa coordenadora, e esses pais de alunos aí que começaram a atacar o menino que sugeriu o tema no grupo de WhatsApp da escola, né, que isso não venha a acontecer na nossa escola, tá? Jovem é encontrado morto em estrada rural, né, em Viadouro aí. Também a suspeita de familiares é de que ele tenha assassinado por um ataque homofóbico. Isso foi no dia 7 de junho. Polícia
prende suspeito de assassinato em série que queria matar um gay por semana em Curitiba. Tá? Ele fez 3 vítimas, se eu não me engano. Jovem é morto a tiros em barbearia na Grande São Paulo esse final de semana. Família suspeita de homofobia. Também está sendo investigado. Então, olha, isso são só as notícias recentes, né? Então, existe homofobia no Brasil, sim, tá? Nós temos que falar sobre isso, sim. A homossexualidade no reino animal. Casais gays são frequentemente vistos no reino animal. São estudados e ocorrem relações entre indivíduos homossexuais em muitas espécies. Em mais de 5.000 espécies de aves, anfíbios, mamíferos, répteis e vermes. Tá? Então, qual é a única espécie em que encontramos a homofobia? Na espécie humana, né? Na natureza não encontramos a homofobia. Como evitar as atitudes homofóbicas no dia a dia? Tratar uma pessoa LGBT pelo nome, nunca por sua orientação sexual, ou seja, aquele gay, aquela, né, aquela lésbica, aquele trans. Não, né? Não devemos fazer essa diferença. Não transformar a orientação sexual de uma pessoa em um assunto a ser explorado. Como, por exemplo, como é ser gay? Quando você se tornou trans? E outras perguntas íntimas, né? Que dificilmente a gente faria para um heterossexual. Ninguém chega num heterossexual e fala, nossa, você é heterossexual? Quando você se tornou heterossexual? Como é uma relação heterossexual? Ninguém fez esse tipo de pergunta, né? A gente nunca deve compactuar e nem dar risada de piadas que desqualificam pessoas LGBTs. Esse riso, ele é causado pela dor de uma outra pessoa, né? Apoie processos educativos que tragam visibilidade às pessoas e que ajudem a mostrar que somos iguais. Homossexualismo não é um termo correto, né? O sufixo ismo geralmente é relacionado a transtorno. Então, ao invés de usar homossexualismo, devemos usar homossexualidade, né? Porque é um termo incorreto, preconceituoso, devido a esse sufixo ismo, que denota uma doença ou uma anormalidade. Então, a gente deve substituir o termo homossexualismo por homossexualidade, tá? Que se refere à forma correta de orientação do indivíduo. A orientação sexual, trocar opção sexual por orientação sexual, né? Opção sexual é uma expressão incorreta, já que dá a ideia de que o indivíduo consegue escolher por quem ele vai se interessar sexualmente falando, né? O termo aceito é orientação sexual. Ninguém opta conscientemente por sua orientação sexual. Assim como uma pessoa heterossexual não escolheu a forma, o desejo, né, de se sentir atraída afetivamente ou sexualmente por pessoa do sexo oposto. Nenhum heterossexual, em nenhum momento da sua vida, optou por gostar de uma pessoa do sexo oposto, da mesma forma que os homossexuais, que os bissexuais não escolhem por quem sentem atração, ninguém escolhe. Então, falar de opção é uma conotação, é um termo errado. Samuel, só posso falar um negócio sobre isso? Pode, com certeza. Porque a opção, como você disse, dessa ideia de escolha, né? Exatamente. Eu tenho certeza, diante de tudo que você expôs, ninguém ia escolher passar por essa situação se ela tivesse uma opção. Então, é porque faz parte já da natureza, pessoa. Exatamente, isso. Da natureza dela. Como vimos, né, na natureza ocorre casos em que animais têm esse comportamento, esse padrão homossexual. E o animal, ele não é consciente a ponto de escolher a sua orientação, não é verdade? Sim, e na própria história, se você pegar lá na Grécia Antiga, lá no período de guerra da Antiguidade, não era visto como preconceito. O preconceito era o quê? Era o cara que fugia da guerra.
Tipo assim, tem a guerra lá, vamos lá, tem a guerra de Troia. Então, é muito natural, os caras ficavam meses, anos, só entre homens lá. Então, era muito natural que tivesse essas relações. Aí, com o passar do tempo, eu acho que principalmente com a questão religiosa, que foi ganhando essa outra conotação pejorativa, como você pontuou. Sim, muito bem colocado, Cristiane, obrigado. Eu ia colocar isso na formação, mas devido ao tempo, né, é um assunto que abrange muitas coisas, questões históricas também, né? Então, eu quis enxugar o máximo que eu pude, mas eu sei, né, dessa questão histórica que você colocou e agradeço aí a sua fala. Você acrescentou muito oportunamente, muito obrigado. Bom, como eu havia falado, né, não existe a população-chave, não são os homossexuais quando a gente fala sobre o vírus HIV, tá? Então é um equívoco se referir aos homossexuais como sendo um grupo de risco, ou como um grupo de maior risco. O que existe não é um grupo, né? Nós homossexuais não somos pertencentes a um grupo de risco. O que existe é um comportamento de risco. Então, qualquer pessoa, independente da sua orientação sexual e identidade de gênero, que tenha uma relação sexual sem proteção, ela está se expondo potencialmente à infecção pelo HIV ou uma outra IST. Isso não está relacionado a ser gay ou não, tá? Então, a utilização do termo grupo, o grupo homossexual, e relacionar isso com HIV é totalmente falso, é totalmente sem senso, né? Totalmente pejorativo, tá? Eu não sei que pé que está, mas a última vez que eu dava aula sobre isso, eu lembro que, na verdade, o grupo de risco, de fato, eram as mulheres casadas. Já tinha essa questão, já tinha mudado totalmente. Só que o paradigma já estava tão implantado, né, que ninguém quis mudar. Mas as mulheres casadas, porque os homens traíam, e aí chegava em casa e fazia o sexo sem proteção, igual você pontuou, e aí elas contraíam automaticamente, né? Exatamente. É que porque o HIV, né, ele se espalhou tanto mais na comunidade LGBT, né, justamente por não saber a forma de transmissão e devido ao tipo de sexo, né, o sexo anal, em que o homem penetra o ânus do parceiro, né, ou pelo sexo oral também, enfim, né, a gente sabe as vias de transmissão, se torna um fator de risco maior, mas é pelo comportamento, como a gente viu, e não pelo fato de ser gay, tá? E aí nós temos frases comumente consideradas homofóbicas. Já estou acabando, tá? Prometo. Quando você virou gay, né? Isso é uma frase homofóbica. Você está perguntando para uma pessoa de forma pejorativa. Ela não virou gay, né? Ninguém vira gay. Em nenhum momento da minha vida eu acordei entediado e apertei um botãozinho e decidi virar gay. Ah, que tédio, vou virar gay. Eu decidi que sou gay. Pronto. De hoje não quero ser mais. Né? Eu não quero gostar de mulher, ou vice-versa, né? Não existe, tá? Então ninguém vira gay, ninguém vira bissexual, ninguém vira trans, tá? É uma condição natural, tá? Eu não tenho nada contra gays. Eu tenho amigos que são, como disse o cantor lá, né, o Cristiano lá da dupla, ele tem até família, ele tem até gays na família. Ter ou não pessoas gays na família, ou amigos que são, não é justificativa, não quer dizer que você não seja um homofóbico. Isso não significa nada, tá? Não significa exatamente nada. Ter amigos que são, ou familiares que são. Isso não quer dizer que você não seja homofóbico, né? Isso é só uma frase para mascarar a sua homofobia, né? Não precisa ficar se beijando na frente dos outros, né? Para que colocar um beijo gay numa novela? Para que se beijar em público, né? Eu não tenho nada contra também, mas eu não preciso ficar vendo pessoas do mesmo sexo se beijando.
Ver ou não pessoas do mesmo sexo se beijando na frente dos outros não vai atrapalhar em nada a sua vida e não vai incentivar você a ser gay ou não. A criança ver uma pessoa, dois homens ou duas mulheres se beijando, não vai nem incentivar a criança a ser gay, a ser lésbica. Isso não incentiva. Da mesma forma que eu passei a minha vida inteira vendo pessoas heterossexuais se beijando, e mesmo assim eu não sou heterossexual, tá? Sou contra o casamento gay. Nossa, essa é clássica também, né? Você não tem que ser a favor e nem contra, né, o casamento gay. A única pessoa que tem que aceitar ou não o casamento gay é quem foi pedido em casamento, tá? Sendo bem didático mesmo, essa conversa está sendo mais informal mesmo. Vira homem, né? O típico gay afeminado, né? Existem gays que são mais afeminados, que é um estereótipo muito comum, colocar em novelas personagens gays afeminados, mas também não significa que ele não seja homem, da mesma forma que eu sou gay, não significa que eu não seja homem, porque a minha identidade de gênero é homem, tá? Isso não significa que eu não seja homem. Não tem como uma pessoa ser mais ou menos homem. Homem é homem, está relacionado ao comportamento, né? É porque existem os padrões, tá? Então, por causa de trejeitos ou forma de falar, essa frase acaba sendo comum, né? Ai, Samuel, eu já ouvi muito isso. Você não parece gay. Ah, eu não sabia que eu tinha que parecer gay, que tem que ter uma fachada na frente antes de mim dizendo que eu sou gay para as pessoas, né? Isso não é um elogio, tá? Porque dá a ideia de que ser gay é algo ruim, né? As pessoas bis, elas não sabem o que querem. Elas sabem, sim. Elas gostam de ambos os gêneros, né? Ou gênero feminino ou masculino, enfim, elas gostam de pessoas, as pessoas bis, né? Elas também não escolheram por quem elas se sentem atraídas, elas se sentem atraídas por ambos os gêneros, né? Elas sabem o que querem, elas querem, em determinado momento, elas podem se relacionar com homens, ou com mulheres, ou com pessoas que não são homens nem mulheres, que são considerados aí de outros gêneros, porque o gênero, ele não é tão simples assim, né? Ele não existe só o gênero feminino e masculino, existem outros gêneros, é plural, né? A partir do momento que a gente atribui somente gênero masculino e feminino, a gente está sendo restrito, né? Um casal homossexual, por exemplo, quem é o homem da relação? Se é um casal de dois homens, o homem da relação são os dois homens, né? Da mesma forma que um casal de duas lésbicas, duas mulheres, quem desempenha o papel do homem? Ninguém. As duas são mulheres, né? Agora, todo mundo é gay. Porque tem muito gay em novela, tem muito gay em série, tem gay na propaganda da televisão, agora todo mundo é gay. Não, não é tão simples assim. Não é que agora todo mundo é gay, né? Os gays, eles sempre existiram, mas por causa de todo o contexto histórico, por causa das proibições, punições, os gays existiam, mas de uma forma bem mais discreta, escondida, né? Agora as pessoas estão tendo coragem de lutar pelos seus direitos e a visibilidade, ela é importante justamente para mostrar para outras pessoas que estão nas mesmas condições de que é normal ser assim, não tem nada de errado com você, tá? Somos todos iguais. Aí é uma polêmica, porque sim, somos todos iguais, né? Todos temos os mesmos direitos e deveres, sendo assim, por que somos tratados de forma diferente, pejorativa?
nenhum heterossexual é morto, é assassinado justamente por ser heterossexual, né? Com a comunidade LGBT é diferente, né? Nós somos mortos por andar de mãos dadas, nós somos, né, enfim, sofremos violência física, verbal, de todas as formas, somos atacados constantemente, o medo de sair na rua é grande, eu sinto esse medo, a minha família, a minha mãe sente essa preocupação em relação a mim, né? Só por eu ser gay eu posso ser morto, ninguém é morto somente por ser heterossexual, tá? Então eu acho aí que não somos todos iguais ainda, tá? Bom, e para finalizar, eu tenho 2 sugestões de leitura. Opa, muito rápido, deixa eu voltar. Que é, eita, um livro para ser entendido por Pedro HMC. Ele é um criador de um canal de conteúdo LGBT no YouTube, né? O Pedro HMC, ele é um produtor e também criador de conteúdo da MTV, um jornalista, muito conhecido. E ele fez esse livro, né, ele escreveu esse livro, um livro para ser entendido, que era também como pessoas homossexuais se referiam uns aos outros. Você é entendido, ou seja, né, você é gay, né, no passado usavam esse termo também. E uma história do movimento LGBT no Brasil, que foi escrito por Renan, eu não estou conseguindo enxergar o nome, Renan Quinalha. O Renan, ele é um advogado heterossexual que fala sobre temas LGBTs aqui no Brasil. Também assisti um vídeo dele e conheci ele através desse vídeo, uma entrevista do Fábio Porchat no canal dele, do YouTube, né? E fui pesquisar e encontrei o livro dele, comprei o livro dele, e é um livro muito bom, então fala sobre todo o contexto histórico e dos direitos dos LGBTs no Brasil, tá? Então, são as minhas 2 sugestões de livros que eu já li, tá? E sugestões de filmes. Hoje eu quero voltar sozinho, um filme nacional, que também fala sobre a comunidade LGBT e também sobre a deficiência visual, como um deficiente visual, LGBT, gay, né, como é retratado um deficiente visual, tendo essa condição, além, né, dessa condição, dessa necessidade especial de ser deficiente visual, além disso, gay, né, então é um filme nacional muito, muito legal, muito bonito, muito... é lindo, né, não tem como eu ficar aqui falando. Com Amor, Simon, também é um livro que retrata a descoberta da sexualidade de um menino gay e como a família dele reage a tudo isso, os amigos, enfim. É um livro também, com Amor, Simon, e que foi transformado num filme, tá? Me Chame Pelo Seu Nome, assim, é lindo, eu choro, também baseado num livro. Foi transformado num filme, ganhou o Oscar de melhor adaptação, né, para o cinema. Impecável. Orações para Bob. Esse é um filme mais dramático porque a mãe não aceita o filho como sendo homossexual, ela tenta terapia de reparação ou de conversão sexual lá que eu citei, né? E não acaba bem, tá? Não acaba bem da forma que acabou no filme Me Chame Pelo Seu Nome, como um Amor, Simon, e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, no final, são felizes, isso raramente acontece. E Orações para Bob, né, mostra uma realidade totalmente diferente, não foi encontrado compreensão, após a tragédia, e eu não vou contar, não vou dar spoiler, a mãe se arrepende de tudo que ela fez, enfim. E temos O Segredo de Brokeback Mountain, que é clássico, né? Enfim, e aí temos todas as minhas referências. Eu pesquisei bastante, estudei bastante, né? Procurei referências científicas, históricas, sociais, de pessoas formadas no assunto, não são achismos, tá? Deixa eu voltar aqui para ver vocês agora.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Samuel, Eu só acho que queria é isso. colocar um filme, eu não sei se você já assistiu, Milk, Não, esse não conheço. viu? Tenta assistir, ele é muito bom, ele é a luta mesmo, tá? Ele vai mostrar a parte da luta, tá? É E Milk, aí, sim, viu? E outra obrigado pela coisa, eu queria sugestão falar, que eu vou procurar. queria falar, esse final de semana, né, a Globo foi bastante focada nisso. No Nossa, sábado, sim, no Caldeirão, foi a Pablo, né? Teve toda a história, a trajetória, o quanto foi difícil e o grau de representatividade que ela tem hoje. O Fantástico ontem foi fantástico, literalmente, tá? literalmente. Ele pegou, não sei se você viu lá da Nanda Costa, a Lanlan, né, que elas engravidaram, né, e a Lanlan fez uma música, como você falou, são duas mulheres, a música da Lanlan chama Duas Mães, em homenagem a Lindo, isso, sim, emocionante entendeu? demais. E hoje à noite, na Globo, vai ter um programa que chama Falas de Muito bem, eu Orgulho. ia falar isso. Sim, Eu após acho a assim novela. que vale a Sim, pena. É com porque foi no certeza. Fantástico que já mostrou bastante Aham. coisa, entendeu? Aí eu estou usando como Falas do referência. E orgulho, gostaria né? de dar os parabéns, tá? Por tudo, Imagina, viu? imagina. E assim, eu que agradeço imensamente pelo espaço, pela oportunidade que a Márcia me proporcionou, assim, para mim é muito importante, mesmo como sendo pertencente à comunidade, como um homem gay, né? Para mim, eu nunca esperei ter a atenção de pessoas para poder falar sobre a comunidade e, além do mais, dentro do espaço escolar, né? Com Samuel. pessoas assim tão instruídas e inteligentes. Então, para mim também assim é um motivo de orgulho muito grande. E só queria acrescentar, Márcia, antes eu já vou parar de falar, que ter Pablo Vittar, né, que ter essa atriz, né, que acabou engravidando, que tem uma parceira, enfim, qualquer artista da comunidade que nós temos aí como referência no Brasil e no mundo, é muito importante porque mostra que podemos chegar onde quisermos, podemos vencer, apesar do preconceito das pessoas, a gente tem a capacidade de conseguir, de vencer, apesar de todas essas estatísticas horríveis que eu mostrei, né? Para mim é muito importante porque, né, eu já passei por momentos na minha vida de que relacionava tudo isso como algo errado, como algo promíscuo, eu só tinha referências negativas, né? E ter isso, ter essas pessoas na televisão, em rede nacional, na internet, é muito importante porque mostra que não é errado, tá tudo bem. Você pode contar conosco, nós estamos Não aqui sei se também. você viu ontem também, teve rodada do Campeonato Brasileiro. O Sim, Flamengo, você viu que legal? O muito Flamengo, legal. né? E o Fluminense também, o Fla-Flu, que é os dois times mais influentes do Rio de Janeiro. Eles usaram camisetas com número, né? Fazendo a analogia aí, né? Fazendo uma homenagem, e inclusive um dos times fez questão de o jogador usar a camiseta 24, porque é um número Que não tem muito. na seleção do Brasil, inclusive, Exatamente, porque por todo mundo pega questão, no pé. por questão de Ele estigma fez. mesmo, né, de Exatamente, ele preconceito. fez questão e ele ainda deu até entrevista sobre isso. Ele falou que o importa cada um cuidar da tua vida, ser feliz do jeito que é, né? Samuel, Cris, eu posso finalizar aqui bem Com rapidinho, porque certeza, já eu tem uma passei já outra do reunião, horário. já tem gente esperando para a próxima reunião, tá? É assim, né? Eu acho que tudo veio muito a calhar, né? Nós somos, em se tratando agora, eu acho que não só em função, né, da data desse mês, de toda essa visibilidade, mas nós trabalhamos numa escola PEI de formação integral do aluno, e eu acho que tudo isso vem acrescentar, Com né, certeza. o nosso repertório e ao crescimento, né? Eu falo por mim mesma que eu fui criada, assim como vários colegas aqui, dentro de uma família tradicional que sempre achou que isso era um problema de Exatamente. CID,
né? Era um problema, vira homem, isso é frescura, né? E aí, quando a gente se forma, e aí a gente vai convivendo com as pessoas e convivendo com tantas crianças e com tantos adolescentes que não sabe o que é, né? Exato. E que é discriminado, e que quando pede, né? Nós tivemos na escola aí, há poucos anos atrás aí, né? Até alguns alunos que pediram até para ser tratado pelo nome que ele escolheu, porque ele se identificava com outro gênero, né? E houve tanto preconceito, ainda tantas amarras, ainda tanto problema. A escola, né, tem que ser um local de acolhimento, né? Primeiramente, de acolher. Né? Eu citei o caso da escola, que, pelo contrário, não acolheu em nada o aluno, que nem sequer... ele só sugeriu o tema, né? Nós não sabemos se a criança, enfim, se ela já se descobriu, né? Se ela já se identificou como sendo da comunidade ou não. Ela sugeriu apenas o tema, né? Então, e aí, antes que isso, né? Antes que isso tudo acontecesse, que nem hoje, por exemplo, quando houve essa oportunidade dentro de uma das pautas, já era. Eu acho que não seria tão propício se não houvesse a pauta. É engraçado isso, né? Porque se nós tirássemos esse tema, vamos fazer um estudo e vamos fazer uma live, assim... de um assunto aleatório, como se fosse um aleatório. Né? Exatamente. Eu acho que nós receberíamos até mais resistência, né? E agora é engraçado porque, como primeira semente que nós estamos plantando aqui desse movimento, nesse mesmo dia que a gente está proporcionando aqui, em função de uma formação, né? A gente fez um convite, né? A gente não colocou como obrigatório para todo mundo, e você pode ver pelo número de pessoas que participaram. Eu sei que é devido às demandas, que todo mundo está cheio de demandas para poder fazer e tudo mais, e isso sempre vai ser um pretexto, no meu ponto de vista também, né? Mas a gente plantou a semente, e aí a gente só tende a crescer, né? A gente só tende a melhorar isso, para a gente crescer profissionalmente, para a gente ampliar os nossos pensamentos, eu falo por mim também, né, de maneira que a gente possa verdadeiramente acolher aquele aluno que nos procura justamente nesse momento de tutoria, né, porque muitos de nós, assim que nós estabelecemos um vínculo um pouco maior, ele vai trazer alguma questão desse lado, e a gente tem que saber, enquanto educador, né, enquanto pessoas que aprendem todo dia e que forma também todo dia, né, que a gente tem um grande poder de influenciar, né? Eu acho que é muito justo quando a gente conhece do assunto, quantos termos que você não tratou aí, que eu particularmente não conhecia muitos, né? A Simone até comentou aqui falou assim, nossa, transgênero, e aí o papel do artista lá, do Tom Cruise, era ele que você colocou? Não, mas o que ele é, né? Assim, ela caiu a conectividade. O Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Caiu a conectividade. Um homem na hora que você explicou hétero, né? Que era um cis hétero, caiu minha internet. Ah, tá, entendi. Entendeu? Não, aí até deram uma explicação lá, mas eu confesso que eu ainda fiquei confusa, tá bom? Tá. Eu coloquei só o Leonardo DiCaprio para dar um exemplo de um homem que se identifica com o sexo biológico que ele nasceu, né? Homem, né, com a genitália ali, um pênis e tal, ele se identifica assim, socialmente ele é um homem e ele é hétero, né, ele se sente atraído pelo sexo oposto. Eu coloquei um exemplo para não... Ele colocou um exemplo de cada gênero. Isso. É isso. Eu não quis excluir os héteros. Então, aí quando ele colocou isso, aí explicaram isso lá no grupo, acho que foi até o Juliano e a Zaninha que colocou lá para mim. Mas eu fiquei pensando, mas se ele se identifica com o sexo masculino, tem o órgão masculino, por que ele não é hétero? Ele tem que ser cis hétero, só para confundir minha cabeça? É porque o cis, ele tá relacionado, o cis e o trans, ele tá relacionado com a identidade de gênero. Uma identidade. E após vem a orientação, né? Se ele é hétero, se ele é homo, se ele é... Tá vendo? É tanto enfim. Nome, eu até coloquei lá que é a maior confusão. Eu vou disponibilizar o material que eu apresentei, vocês podem olhar, me perguntar depois, se Samuel, quiserem. isso é bastante importante, porque assim, quando começa a aprofundar, né, Simone? Quando começa a aprofundar...
não cabe mais a gente, cabe a um especialista. Eu acho que a gente saber o mínimo, né, o mínimo possível para dar tranquilidade, não tratar de maneira pejorativa. Eu entendi e encaminhar, agora, porque, gente, de verdade, eu fiquei perdidona. Então, e encaminhar para quem realmente sabe tratar, como um professor de biologia, um professor, né, de ciências e uma pessoa da comunidade também. Exatamente, né? Não só você, né, o Samuel, mas assim, a gente tem outros profissionais que também podem atender, né, a demanda, e se chegar para um de nós aqui que nós não saibamos como dar um encaminhamento, a gente não tratar como coisas de outro mundo, como, ai, que você está falando, não, né, para a gente acolher exatamente. E dar os encaminhamentos pertinentes e possíveis para ele, né? A única coisa que eu só queria fechar era de que realmente, né, nós vivemos em sociedade, devemos, acima de tudo, respeitar e não usar a Bíblia ou a religião, enfim, para, né, para ter referências, para ser homofóbico, né, e lembrar do principal ensinamento de Jesus. Jesus, ele não veio para condenar, Jesus, ele veio para amar. Então, amar o próximo acima de tudo, ponto, né? E que nós vivemos em sociedade, a diversidade, ela existe, assim como qualquer outra característica, cor de cabelo, tamanho, peso, enfim, existe a diversidade sexual, a diversidade de gênero também, tá? É uma característica como uma outra qualquer, que não deve ser de forma nenhuma relacionada e vista como algo ruim, né? Pelo contrário, devemos valorizar as diferenças, são as diferenças que nos tornam quem nós somos, né? Isso, e em se falando tanto de socioemocional, né? Então, a gente também tratar, né, usando aí as competências socioemocionais para esse acolhimento, para esse respeito e para esse amor. Né? Ô, Márcia, não sei se foi no questionário lá do socioemocional, já que você citou, que perguntava se nós éramos cisgêneros ou transgêneros, ou seja, já são conceitos que a gente tem que se apropriar, porque já faz parte da nossa realidade. Já vai perguntar para a gente, independente da sua opção, independente da sua orientação, desculpa aí, Samuel, independente de qualquer coisa. Não se preocupa não, já, viu? Mas independente do que você quiser, a gente tem que se apropriar, porque a gente vai ser colocado à prova em qualquer situação, às vezes com relação a isso. Né? Exatamente, aí a pessoa não sabe preencher um formulário, porque ela não sabe ali o que ela é, afinal de contas, entendeu? É verdade. Sim, quando a gente fala sobre essa diversidade sexual e de gênero, a gente não está encorajando ninguém a ser, pelo contrário, né? Como eu já falei, a gente pode ajudar, né, uma criança ou um adolescente aí em situação de vulnerabilidade emocional, né? A gente tem que acolher, é isso que a gente tem que fazer. Né? Tá certo, Independente de qualquer coisa. Então eu me coloco à disposição sempre, vou divulgar o material e depois eu coloco o link de uma avaliação, mas eu vou ser bonzinho, prometo. E eu quero agradecer pelo espaço e pelo momento. Sou eternamente grato, marcou muito. No chat tem aí algumas colocações, eu não sei se você já leu, né? Não, deixa eu ler rapidinho. A Regina falando, né, que já tem um pastor lá, o mesmo deputado causando com suas falas preconceituosas na internet, hoje, né, por conta dessa abordagem na escola, né, porque é um espaço que realmente não tinha, assim, tanta evidência na escola. É que as pessoas falam de liberdade de expressão e liberdade religiosa para poder fazer esses ataques, mas a partir do momento que você ofende, machuca e discrimina alguém, deixa de ser uma liberdade religiosa e deixa de ser uma liberdade de expressão, né? Aí a Cris fala, né, que cada situação desumana é uma maior que a outra, né? Aí a Regina fala muito triste. A Silvinha tá te elogiando, dando os parabéns. Tô vendo, né, obrigado a todos, Bruna, Juliano, todos, Lucinéia, Cris, Sandra, Cristiane, Regina, Simone, Márcia, enfim, obrigado a todos. Tô muito contente. Desculpa cortar, mas assim, Imagina. Pessoal, a gente tem mais uma formaçãozinha, tá? Obrigada, Samuel, muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês, mais amor, tá? por favor, né? Tchau. Obrigado a todos, tá? Por participarem. Obrigado de verdade. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau, tchau. Os PCAs ficam. Adorei, Samuel. Obrigado, Rei. Beijo, gente. Precisamos conversar, Samuel.